Pronto, já começou a gravar. Tá gravando? Uhum. É. Pode ir? Então, calma. Thiago, se você estiver ouvindo isso, talvez eu tenha que sair, então se eu sair, você corta. E é isso. Tá, pode começar. Peraí. Olá, friends! Eu sou a Frieza e hoje a gente tá aqui pra dar continuidade ao primeiro Spookycast que a gente fez sobre o Blurry Face. E eu tô aqui com a Sol. Oi! E tá comigo também, Vitor, de novo. Sim. Nossa, esse foi o começo mais bagunçado que a gente já fez. Ô, Frieza, calma aí que você mudou a ordem de tudo. Você tem que falar assim, oi, eu sou a Frieza. Falou, oi, eu sou o Sol. E aí depois o Vitor, oi, É eu sou verdade, eu buguei. começa a falar e já começa o podcast. Tem alguma coisa errada, mas eu tava já no meio da fala pra poder consertar. Pera, gente, e se a gente não cortar e deixar isso no podcast? Bora? Eu acho tendência, erros de gravação ao vivo. Tá, ok, então não corta, Thiago, a gente vai deixar assim mesmo. Só corta essa parte que a gente falou, meu Deus, a gente fez tudo errado. Não, deixa também. Você também? Foi isso aí. Tá, Eu falo até Eu onde tô burra ao vivo. acho que a gente já chegou num ponto de admitir que esse podcast não é sério. Então, Obviamente, ninguém é profissional aqui, galera. A gente se esforça Sim. muito, mas é isso aí, vários curtos. tá, Felizmente não somos robôs. Começa aí, Frieza. sim. Ok, vamos lá de é novo. Take 2. Bora lá, bem-vindos ao episódio 2 do episódio 4 de Blurface. E é isso. Episódio É basicamente isso. Olá, friends. Eu sou a Frieza. Calma aí, a gente vai começar de novo. Viu? Tá, não, agora vai ter que cortar, Olá, friends. Eu sou a Frieza. Eu sou a Sol. E a gente também teria um terceiro integrante, né? Se ele não tivesse desistido e ido jogar Crossing. Animal Crossing, não sabe nem o nome. Animal Crossing. Pois é. O Vitor foi boicotado, mas ele está aqui com a gente em espírito. E joga Sim, Animal ele Crossing. Prioridades. Enfim, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso podcast sobre o Blurry Face. Dessa vez a gente vai contar um pouco pra vocês sobre como é que foi essa era tão importante pra carreira da banda. E a gente vai começar falando um pouco sobre os shows que eles fizeram na era do Blurry Face. A primeira grande turnê do Blurry Face foi a Blurry Face World Tour, que foi anunciada em 2015 pelas redes sociais da banda e começou em Glasgow no dia 11 de maio de 2015. E, por causa de uma precaução coletiva, ela terminou no dia 13 de novembro, também de 2015. E aí a banda, ela publicou até uma nota de esclarecimento, né, do porquê que eles tinham cancelado os shows, que estavam por vir ainda, no dia 15 de novembro. E o Tyler, ele também expressou toda a sua admiração que ele tinha por shows ao vivo, etc. E ele também publicou uma nota pessoal falando um pouquinho dos motivos deles terem cancelado os shows da data, das próximas datas, né? Nessa nota, o Tyler, ele fala que ele ama os shows e a razão principal deles terem cancelado os shows foi por causa de uma tragédia que aconteceu em Paris e onde a banda e a equipe de turnê eles estavam no dia anterior. E aí, o que foi essa tragédia? Foi o atentado, né, que ocorreu na noite da sexta-feira, na sexta-feira 13. E aí foram vários atentados em pontos diferentes da cidade de Paris, incluindo o Bataclan, para quem não sabe, é uma casa de show muito conhecida lá, uma das mais tradicionais, onde ficaram 70 mortos e acho que 20 feridos, que tinha uma média de 100 pessoas por lá. E aí um cara se explodiu lá dentro. E também tiveram vários atentados espalhados pela cidade, inclusive no jornal Charlie, por isso que ficou tão conhecida aquela hashtag Jesus Charlie, perdão pelo meu francês péssimo, né? E aí
foi uma comoção mundial, assim, todo mundo aderiu a essa causa e tal. E também as tensões, né, mundiais já estavam um pouquinho estranhas, então isso culminou nesse ataque em Paris. E aí, esse foi o principal motivo deles terem cancelado essa questão. E aí, nessa mesma nota, o Tyler ele disse que voltaria em fevereiro com uma turnê ainda maior, que seria a Emotional Roadshow. Uma pequena aula de cultura aqui com... Durante esses shows da Blurryface Tour, teve duas bandas que abriram para os meninos, eram Echo Smith e o Finish Ticket, na América do Norte, né? Então foram essas duas bandas que abriram para os meninos na América do Norte. No total, a Blurryface Tour teve 7 etapas, eles chamam de legs em inglês, e ela durou 12 meses, com um total de 98 shows em países muito populosos, e o único continente que eles não foram foi a África. E aí a gente vai especificar um pouquinho desses shows que aconteceram ao redor do mundo. Na Europa eles fizeram 4 shows entre 11 de maio e 14 de maio. Nos Estados Unidos eles fizeram 36 shows, então foi uma turnê mundial, mas ela majoritariamente aconteceu nos Estados Unidos. A Europa também teve uma terceira etapa de shows, e aí eles fizeram 28 shows lá na Europa. Na Ásia eles fizeram só 2 shows. Na América do Sul eles fizeram 4 shows. Finalmente fomos notados e tivemos mais shows do que na Ásia. Sim, foi essa a primeira vez que eles vieram pro Brasil, com o Lola de 2016 e depois com a Lola Paris que eles fizeram no Rio de Janeiro. Em outra parte da turnê, em outra etapa da turnê, eles também fizeram 8 shows nos Estados Unidos e 1 no Canadá, e mais um festival que eles fizeram em Houston. E também fizeram shows na Oceania, 11 shows na Oceania entre Austrália e Nova Zelândia. Então foi uma turnê bem grande, apesar de ter sido interrompida mais cedo do que o esperado. A setlist da Blurryface Tour ela é bem interessante, porque ela é completamente diferente do que a gente conhece da setlist dos meninos hoje. Nessa época eles tocavam várias músicas do Vessel, por exemplo, Guns for Hands, Migraine, Screen, Ode to Sleep. Car Radio sempre faz parte da setlist deles, então essa nem conta muito. Mas Car Radio, atualmente, junto com Holding On To You, que também sempre tá, são as 2 únicas músicas do Vessel que fazem parte da setlist dos meninos atualmente. Então nessa época o Vessel tinha mais espaço nos shows da banda. Foi também na Blurryface Tour que eles voltaram a tocar o cover de Can't Help Falling In Love. E o mais icônico da Blurryface Tour é que eles faziam um medley de músicas antigas em que eles misturavam as músicas do Self-Titled com as músicas do Vessel. E esse medley era com as músicas The Pantaloon, Semi-Automatic, Forest. Aí eles tocavam um pouquinho de Screen, depois Ode to Sleep, Eric with a Pen, e depois eles tocavam o resto de Screen. Outra música do Blurryface que ganhou espaço na Blurryface Tour, que não é uma das mais famosas, porque não é single, mas é Doubt. Eles também tocavam Doubt na Blurryface Tour e também começaram a tocar Goner, que a gente não tinha visto ao vivo ainda, em grandes apresentações do tipo. As outras músicas são algumas das músicas mais famosas e mais importantes do Blurryface. Elas quase sempre se mantinham fixas na setlist. Então, Heavy Dirty Soul, Stressed Out, Polarize, We Don't Believe What's on TV, Lane Boy, todas essas sempre estavam na setlist, ou eles tocavam a música inteira, ou eles faziam algum mashup com outras músicas deles. E a setlist perfeita existe sim, e Twenty Pilots provou isso pra gente. A da Emotional Roadshow era melhor, chegaremos lá, breve. Exatamente. E aí, no meio da Blurryface era, no começo da Emotional Roadshow, eu confundo as duas, uma coisa muito importante aconteceu pra banda e pro fandom. A gente tá falando do lançamento de Hiddens, que pra variar não foi um lançamento normal, né? Como tudo que o Twenty Pilots faz, né? A banda decidiu lançar o single de maneira super enigmática e surpreendente. No dia 15 de junho de 2016, o Twenty Pilots, a conta oficial, tweetou uma mensagem em código Morse que dizia Take it slow. A primeira vez que eu li Take Show, né?
pra variar, por motivos de não sei. Miopia. Exatamente. E Take It Slow é um famoso trecho da música Headings. E mais tarde, nesse mesmo dia, a música vazou, assim, entre aspas, né? Causando uma comoção. A gente finge que vazou. Vamos falar que vazou, né? Causando uma comoção generalizada no fandom e a hashtag mais engraçada que eu tive na vida. O caos reinou de uma maneira tão grande nesse dia que a hashtag The Clique is Going to Jail Party ficou nos trending topics a maior parte do dia. E aí começaram a sair boatos de que, suspeitas de que quem tinha vazado a música era alguém do clique, algum fã desocupado. Porém, a verdade em off aqui, a gente vai falar pra vocês que muito provavelmente quem vazou essa música foi provavelmente os meninos, mais especificamente o Tyler, porque ele arrumou uma pequena briga com a Warner, que ele não queria fazer a música pro filme, ele queria que fosse uma música do 21 Pilots, e aí ele tinha que seguir algumas regras que a Warner impôs lá pra eles. E aí ele falou, foda-se, vou vazar mesmo assim. Vou vazar essa música, a música é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Essa é a verdade em off. Ele nunca disse, oi, eu vazei a música, até porque ele iria preso se ele fizesse isso, né? E Tyler Joseph is going to jail party. Mas, né, o Tyler é brincalhão assim mesmo, a gente bem sabe que isso é uma coisa que ele faria. Até porque é muito estranho eles tweetarem um negócio em código Morse, do nada, daí algumas horas depois a música aparentemente é vazada por outra pessoa. Nossa, suspeito demais isso. E depois, aí eles lançam a música oficialmente. Não faz muito sentido isso, não é mesmo? Sim, e aí, tipo, a Warner deve ter ficado tão puta da vida com o 21 Pilots, que, gente, imagina a briga que isso não gerou, hein? Mas a música foi um sucesso do mesmo jeito, e a única parte boa de Suicide Squad é que toca Hiddens no final, então a Warner ainda saiu no lucro. Sim, e aí, mais tarde, nesse mesmo dia, a música ela é lançada oficialmente. E aí, no dia seguinte, no dia 16 de junho de 2016, foi anunciado que a música faria parte da trilha sonora do filme Suicide Squad. O clipe de Hiddens foi lançado pela Phil by Raymond no dia 21 de junho de 2016 e nos trouxe as primeiras referências da era Trent. Tem muita gente que por muito tempo ficou achando que Hiddens era conectado com o Blurryface, e aí depois com o clipe de Heavy Dirty Soul que foi lançado depois. Nada disso é verdade. Depois que eles lançaram a trilogia de clipes do Trent, isso ficou muito óbvio que o clipe de Hiddens e a música não tem conexão com esse universo tão explicitamente. Então cancela essas teorias. O que em Hiddens tem a ver com Trent, a gente vai falar no próximo podcast, quando a gente for falar da era Trent. Mas, assim, é uma coisa mais sutil, não é nada... a história do clipe tem continuidade no clipe de Heavy Dirty Soul, isso daí cancelado. É bem sutil a referência, inclusive. Exatamente, Mas, enfim, foi o primeiro vestígio que a gente teve de que alguma coisa estava aí por vir. E na época mesmo o clique já começou a suspeitar de que aquilo queria dizer alguma coisa. Depois a gente viu que era isso mesmo. Mas, além de Hiddens, ao final da primeira etapa da Emotional Roadshow, a gente foi presenteado com mais um mimo do 21 Pilots. Dessa vez não era uma música original, foi um cover da música Cancer, do My Chemical Romance. Essa música foi lançada como um single para um CD exclusivo da revista Rock Sound, em homenagem à banda ao My Chemical Romance, que estava morto na época. Então, esse CD seria uma reedição do álbum da Black Parade, que é o álbum mais famoso deles. E aí o CD seria composto por covers de várias bandas de rock. E eles provavelmente escolheram 21 Pilots porque todo mundo sabe que o My Chemical Romance é uma das inspirações do 21 Pilots e que eles gostam bastante dessa banda. E 21 Pilots também estava em alta na época por causa do Blurryface. Então foi uma escolha um pouco óbvia. E esse cover fez tanto sucesso que ganhou certificado de ouro, isso quer dizer que ele vendeu 500 mil cópias, e ele também recebeu a bênção do vocalista do My Chemical Romance, o Gerard Way, que disse que gostou do cover e gostou bastante do fato de que o 21 Pilots realmente deu a sua própria interpretação à música.
Além disso, ele também disse que a música parecia um remix, apesar de não ser, e que ele ficou muito impressionado com o rearranjo que eles fizeram na música, e ficou uma coisa bem 21 Pilots mesmo, apesar de ser uma interpretação completamente diferente da música original. Então, pra quem odiou a música porque falou que é muito diferente, o Gerard foi lá e falou justamente o contrário, que ela é muito boa por ser diferente. E de qualquer maneira, ele disse que já estava ansioso para ouvir o cover de qualquer jeito, antes de ter ouvido, porque ele gosta de 21 Pilots, ele disse que gosta bastante do som da banda, disse que é uma banda muito boa, e isso deve ter deixado o Tyler e o Josh muito felizes, porque como eu mencionei agora há pouco, o My Chemical Romance é uma das maiores inspirações do 21 Pilots, o Tyler já disse isso, inclusive ele disse isso em uma entrevista que ele deu, especialmente para uma dessas revistas de rock, que eu não me lembro o nome, mas ele falou extensivamente sobre isso, e se você prestar atenção nas duas bandas, você identifica essas inspirações que o 21 Pilots utiliza do My Chemical Romance, especialmente o fato das duas bandas serem muito teatrais. Então, esse cover foi bastante importante para a carreira do 21 Pilots, apesar de não ser uma música original, como algumas pessoas ainda acham que é. E, assim, a Frizz, ela tem um pouquinho de propriedade para falar disso, porque talvez ela seja a maior cadelinha de My Chemical Romance e de 21 Pilots. Minhas duas bandas preferidas juntas, gente, vocês não imaginam quanto que eu surtei com isso. E aí, a gente vai pro final de 2016, que a banda lança um EP com Top XMM, que seria tipo Top vezes MM, que é uma colaboração, com a banda Mute Math. O MM não é de doce não, tá? É Mute Math. É Mute Math? MM é Mute Math, é a abreviação do... Sim. Tá, eu vou falar essa parte de novo. Não, era só pra... Enfim, foda-se, mas pode falar. No final de 2016, a banda lançou o EP Top XMM, que seria 21 Pilots, e MM, né? Vezes MM, que é Mute Math. É uma colaboração com essa banda Mute Math. O EP ele foi disponibilizado de graça em todas as plataformas, e o Tyler ele fez questão de ser disponibilizado de graça. E contém 5 músicas da era Blurryface, incluindo Head. Não é exatamente... Assim, é lançada durante a era... Ela faz parte da era Blurryface, ela não é do álbum Blurryface, mas ela é um dos marcos da era, né? Então a gente meio que considera. E aí elas são Have Their Soul, Ride, Tear in My Heart e Lane Boy. E além do EP, eles também lançaram a gravação, né, do vídeo da sessão que eles fizeram. Tipo assim, eles gravaram, eles produzindo as músicas, eles gravando e postaram. Isso tem 25 minutos, né, Felipe? E aí a gente vai pra parte do Emotional Roadshow. E a segunda turnê do ciclo de Blurryface, ela foi anunciada em 26 de outubro de 2015, contando com shows nos Estados Unidos, Canadá e México. E a segunda etapa dessa turnê aconteceu na Europa, do dia 22 de outubro ao dia 17 de novembro de 2016. E durante essa etapa, quem abria os shows era a artista Bri, sei lá como é que fala, ou se é homem ou mulher, ou se é uma banda, eu não sei mesmo. Mas esse artista aí que abria os shows dos meninos nessa época, menos os shows de Moscou e São Petersburgo, que daí foi outra banda, outro artista. E depois da segunda etapa da turnê, obviamente a gente tem a terceira etapa, que aconteceu na América do Norte, do dia 17 de janeiro de 2017 ao dia 5 de março de 2017. Nessa etapa da turnê, quem abria os shows eram Jon Bellion e a banda Judah the Lion. E aí a gente vai ter a quarta etapa, que aconteceu na Oceania. Os shows eles acontecem em 24 de março e 8 de abril. E Sofia foi o ato de abertura. Sáfia, eu acho. Sáfia. Sofia a louca, né? Quase, perto o suficiente. Quase. E aí a quinta e última etapa, finalmente, né? Aconteceu nos Estados Unidos, com 3 festivais e 5 shows em Columbus. Essa parte foi mais conhecida como Tour de Columbus.
A gente falou que os meninos sempre tentam fazer alguma coisa diferente no estado de Ohio, que é da onde eles são. E a era do Blurryface não ficou de fora disso. Eles fizeram uma mini extensão da Emotional Roadshow só pra a galera de Columbus. Muito privilegiados. No Legal. total, a Emotional Roadshow rendeu 97,9% de comparecimento e arrecadou 24 milhões de dólares. Meu 24 milhões de dólares. Vocês têm noção do que é isso? Acho que eu nunca tive isso. Uma tour. Ainda teve a Blurryface Tour. Imagina o quanto de dinheiro que eles ganharam com a era do Blurryface, pelo amor de Deus. Gente, o Tyler devia sair gritando na rua assim, eu sou rica! Entendeu? Isso porque eu quero. Por isso que ele mora numa mansão hoje. É nada, Blurryface. Nossa senhora. Complicado, viu? Vai, é tu. Sou eu que vou falar do setlist? É. Ah, então, Thiago, corta essa partezinha aqui, ó. Esse delay. E a que eu falo, sou eu que vou falar na setlist? Aí você corta até esse momento aqui. As maiores. Aí você corta até essa parte. O meu pai. As maiores diferenças entre uma setlist e a outra são as seguintes. Nós vamos falar agora. Eles acrescentam Fairy Local e Message Man em mashups com Heavy Dirty Soul e Polarize, respectivamente. Ou seja, Fairy Local vai fazer um mashup com Heavy Dirty Soul e Message Man com Polarize. Mas em alguns shows eles tocavam Message Man inteiro. Por quê? Porque eles queriam. Eles fizeram um mashup também de The Judge e Scream. E ao invés de tocar as duas inteiras, né? Eles tiraram The Pantaloon, Forest, Semi-Automatic e Dubbed da setlist no Emotional Roadshow. Mas não fiquem tristes, porque em alguns shows da Emotional Roadshow eles faziam um mashup do Self-Titled, ao invés de misturar o Self-Titled com o Vessel. E aí eles juntavam as músicas The Pantaloon, Fall Away, Johnny Boy, Forest, Addict with a Pen, March to the Sea e Kitchen Sink. Então eles tiraram The Pantaloon e Forest, eles não tocavam mais inteiras, mas eles tocavam junto com essas outras músicas aí. Então, e assim, considerando... Diga. Desculpa, amiga. Relaxa. Essa parte era sua? Eu acho que essa parte é sua, riso. Daí... Não, você tira até a parte que eu falei, então. Tá, tchau. Considerando tudo isso que a gente falou, dá pra perceber que a setlist sempre variava nos shows da Blurryface Tour e da Emotional Roadshow, especialmente da Emotional Roadshow, especialmente com relação às músicas antigas que eles tocavam e aos covers. Em alguns shows eles tocaram Truce e The Run and Go, por exemplo, e eles também fizeram covers de Love Yourself, do Justin Bieber, Twist and Shout, dos Beatles, entre muitas outras músicas que eles faziam covers. Provavelmente porque eles queriam variar mesmo, eles queriam tocar a maior variedade de músicas possível. E também não esquecer das músicas antigas, o que é bem legal da parte deles. De vez em quando, até as músicas do Blurryface saíam da setlist ou apareciam em mashups. Algumas das músicas, né? Essas músicas eram Doubt, Not Today, The Judge, Message Man, Polarize e Hometown. Ou às vezes elas não apareciam na setlist, ou elas apareciam com mashups com outras músicas. E só pra vocês terem uma noção, a mistura é tão grande que Twenty One Pilots tem até um cover de Lana Del Rey. Justin Bieber, Lana Del Rey, Katy Perry também. Eu fiquei boba quando eu descobri isso. Bizarro. E aí, a Emotional Roadshow é considerada uma das melhores turnês da banda em si, por conta da superprodução e do conceito visual. É uma das coisas que foram mais marcantes nesse tempo, é que no pôster da era, que mostra os figurinos dos meninos. Essa é uma parada que é uma marca registrada. Onde Tyler e Josh usam a famigerada máscara, né? Que eu acho que tá batida já. Um terninho vermelho. E uma gravata preta e a blusa por debaixo branca. Assim como a famosa meia vermelha. O curioso é que isso acontecia durante a Emotional Roadshow. Mas durante a Blurryface Tour, o Tyler usava aquela caracterização clássica do Blurryface. Nossa senhora, helicóptero aqui, mano, que ódio. Inferno. Enfim,
Durante a turnê do Blurryface, eles não usavam terno, gravata e a máscara. O Tyler usava a roupa toda preta com a regata e a touquinha vermelha. Então, a era Blurryface é tão rica em conteúdo que até eles tiveram 2 tours e as tours eram diferentes esteticamente, apesar de serem do mesmo álbum. Porque tinha tanto conceito pra explorar que eles falaram, vamos fazer 2 turnês e vamos fazer coisa diferente nas 2, e é isso aí. E as 2 foram perfeitas. Exato, mas a Emotional Roadshow é melhor. Olha essa setlist, gente, não tem como, né? Nossa. O medley do Self-Titled. Enfim, eu prefiro a Emotional Roadshow, mas as 2 são perfeitas. Tudo isso que a gente falou do terno, da gravata, até a touquinha vermelha da Blurryface Tour, tudo isso é uma indicação da presença de palco que o Blurryface teve na era. Não era só o Tyler no palco, era o Blurryface no palco, né? Como a gente já disse, a maneira que o Tyler encontrou de representar fisicamente o personagem do Blurryface. Não só através da cor, mas na própria pele e na vestimenta. Ele se vestia de um jeito característico. Então ele realmente deu cara, forma e corpo ao Blurryface. Essa caracterização do Blurryface no Tyler foi não só no Tyler, mas especialmente no Tyler, foi um dos elementos mais marcantes da era Blurryface. E ela apareceu pela primeira vez nos clipes de Stressed Out e Fairly Local. Nesses clipes e durante os shows, o Tyler pintava o seu pescoço e as mãos de preto, além de usar a roupa toda preta e a touca vermelha, que era a mesma coisa que ele usava na era nos shows da Blurryface Tour. Nos clipes, era um pouco... No clipe de Stressed Out é um pouco diferente essa representação. Ele usa uns shorts diferentes, mas enfim, é tudo preto e tem a touquinha vermelha. Por trás dessa representação visual, através do corpo, foi explicada pelo Tyler. E ele explicou que é a maneira do Blurryface dele de se expressar, é como ele se manifesta. E aí a gente percebe que é majoritariamente na garganta dele e nas mãos dele. E isso porque o Tyler, como compositor e cantor, além de expressar todos os sentimentos que ele tem, que são despertados pelo Blurryface através da música, o Tyler disse que é isso, ou seja, o Blurryface, esses pensamentos negativos, depressão, é isso que o motiva e é isso que faz dele um artista. Então é literalmente como se o Blurryface estivesse agarrando o Tyler pela garganta, tirando o ar dele, e essa influência pesada e negativa é expressa nas músicas que ele canta, e fisicamente pela cor preta que ele pinta o pescoço e as mãos. E o mesmo acontece com as mãos, porque são as mãos que ele utiliza para escrever as letras das músicas. Já o Josh, ele não utilizava tinta preta para caracterizar o Blurryface dele, mas se a gente reparar, ele pintava os olhos com a cor vermelha. E aí dá pra gente imaginar que essa seria a manifestação do Blurryface dele, que tem muito a ver com a forte insegurança e ansiedade em relação a como as pessoas veem ele e como ele mesmo se vê e como que ele se apresenta ao mundo. Porque ele tem bastante essa questão de como ele se vê, da ansiedade dele e tudo. Exatamente. Outra coisa que é muito notada pelos fãs também é o fato do símbolo dos meninos estar estampado nos lugares mais implícitos possíveis, mais difíceis de ver, nos lugares estranhos, assim. Não são lugares que você normalmente colocaria algum detalhe de decoração, de enfeite. Como muitos devem saber já, o Tyler decorou uma fita, ele colocou uma fita, né? Nela ele escreveu My Friend no seu baixo durante a Blurryface Tour. E aí na Emotional Roadshow, foi o que eu falei, tudo era diferente nas 2 turnês, apesar delas serem do mesmo álbum. Mas na Emotional Roadshow, aquele desenho do esqueleto, a chave, que a gente falou que é o símbolo do clique do Tyler, e que a gente usou pra fazer o símbolo do Spooky Click também, esse esqueleto foi bordado no paletó do Tyler, no blazer que ele usava, e a caricatura do Alien, do Josh, também foi colocada no seu paletó. Uma outra coisa que eu pensei agora que a gente não falou, a gente falou da caracterização do Tyler na Blurryface Tour, que ele usava as roupas pretas e a touquinha vermelha, mas o Josh começava todos os shows usando a máscara de Alien, especialmente na Heavy Dirty Soul, Fairly Local, quando eles faziam esse mashup. Porque, sim,
Aí a gente pode associar com aquela questão também de o blurry face do Josh se expressar muito no rosto dele. Ele podia usar a máscara também como reflexo da insegurança dele e ansiedade. Como se ele estivesse se escondendo. Exatamente. E aí, também foi durante a era do Blurface que os meninos começaram a adotar todo esse ar misterioso, hashtag misteriosa, entendeu? Eles começaram a fazer a egípcia e começaram a adotar esse ar aí e meio críptico nas redes sociais. Através da bizarríssima conta do Blurface. A banda, ela tinha essa conta no Twitter, né? Ela tinha uma conta no Twitter que seria do personagem Blurface. E nessa conta, o Blurface postava uma série de dicas, mensagens sobre os próximos passos da banda, ou mesmo sobre o conceito de era. E até alguns comentários negativos sobre os meninos, assim, tipo, da perspectiva do Blurface em si. E era muito bizarro mesmo. E o que mais chamava a atenção é que os tweets eram sempre todos em letras maiúsculas, escritos de maneira errada, algumas com as letras trocadas, as palavras abreviadas. Era assustador. Oi? Era assustador, no mínimo. Sim. E além disso, muitas vezes o Blurface ele tweetava em código Morse, igual no lançamento de Hitler, que ele tweetou em código Morse Take It Slow. Porque não foi ele, né? Foi a banda, mas Foi mesmo a assim, você percebe que foi a mesma coisa. Sim, foi o mesmo estilo, né? Que obrigava o clique aí atrás de decodificar todas essas mensagens que o Blurface já indicava. Assim, era uma parada bem estranha. Então foi exatamente na era do Blurface que o clique começou a se desgraçar com teorias, e é tudo culpa deles. Vocês veem aí, tudo culpa deles. Eles queriam que a gente fizesse isso mesmo, deu certo. E uma das coisas que era mais assustadora no Blurface é que ele quase sempre tweetava de madrugada em horários tipo aleatórios, que deveria todo mundo estar dormindo. Provavelmente porque, como a gente já mencionou no podcast do Vessel, o Tyler já disse que esse momento de madrugada, à noite, é o pior de todos para ele. Porque é quando todos os pensamentos negativos, crises e dúvidas que ele tem vêm à tona. Ou seja, dentro do conceito do Blurface, é quando o Blurface dele desperta e vem atormentar ele com muita força. E aí o resultado disso tudo é que, depois de alguns tweets do Blurface, os fãs muitas vezes começaram a passar noites em claro, ou esperando o Blurface tweetar alguma coisa, ou, quando ele tweetava, tentando descobrir o que aquilo significava e o que será que vem aí. Esse era o meme do clique na época do Blurface. Além disso, de vez em quando o Blurface também respondia tweets dos meninos, como uma vez que o Tyler só tweetou: "Você gosta deles?" A pergunta em inglês. Ele nem mandou pro Blurface, ele só tweetou isso aleatoriamente. E o Blurface respondeu sempre em letra maiúscula dizendo que não. Gente, olha que bizarro. Olha que bizarro. Muito creepy. Tipo, o Blurface respondendo que não gosta dos meninos. É muito, muito bizarro. Saudades, morrer de medo do Twitter do Blurface, 4 horas da manhã. Nossa senhora, gente. E tem como não ter medo? Bizarro. E aí, alguns momentos marcantes do Twitter do Blurface foi quando ele deu dicas sobre o lançamento do clipe Stressed Out e Heavy Dirty Soul. Com Stressed Out, ele disse a data que alguma coisa seria lançada, dizendo que ele que tinha feito os meninos mudarem essa data. Foca nesse detalhe. Bizarro. E com Heavy Dirty Soul, ele tweetou dizendo que havia mais um, indicando que alguma coisa seria lançada. E ao invés dos meninos mesmo anunciarem, né, os lançamentos da música, eles faziam isso de maneira enigmática através do Blurface. E a gente sabe que isso continuou na era Trent, ficou pior ainda, mais bizarro e doido ainda. Eu confesso que eu tinha mais medo, eu acho, do Blurface, porque ele é uma figura medonha. Mas esse negócio de códigos e coisas crípticas, eles elevaram a milésima potência com o Trent. Por isso que eu tenho medo do que vai acontecer na próxima era. Porque se eles continuarem nessa linha, vai ser algo muito mais louco do que o que aconteceu com o Trent. Meu filho, daqui a pouco a gente vai ter que estar ligando pra NASA pra poder ouvir a música. Vamos ter que desenvolver um software pra entender 21 Pilots, porque não vai dar. Possível.
E aí, dentro dessa linha, provavelmente o momento mais marcante do Twitter do Blurryface foi um dos momentos que marcou o começo do final da era do Blurryface. Ele aconteceu no dia 2 de abril de 2016, quando o Blurryface postou um tweet dizendo que você nunca deve usar azul, porque azul é um sinal de derrota. Aí ele disse que se você usasse uma vez azul enquanto você estivesse no palco, ele, Blurryface, pararia de atormentar a esquadra atormentada dele, da pessoa para quem ele estava se referindo. Entender, assim. Parece não fazer nenhum sentido, só que foi exatamente isso que ele tweetou. Análise. A gente sabe que o Blurryface principalmente se dirigia ao Tyler, especialmente porque é o Blurryface do Tyler, então ele quer se comunicar com o Tyler. E uma prova disso é que ele respondeu aquele tweet aleatório do Tyler perguntando se você gosta deles. Portanto, esse tweet aí louco do Blurryface era direcionado ao Tyler. E aí a gente pode pensar que a palavra esquadra, ele falou sua esquadra atormentada. Essa palavra esquadra poderia ser uma referência ao clique, indicando que nós funcionaríamos meio que como o exército do Tyler e do Josh. Especialmente do Tyler nesse contexto, porque a gente tá falando do Blurryface do Tyler. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, o 21 Pilots tinha uma apresentação no festival March Madness, e adivinhem, pela primeira vez em toda a Blurryface era, o Tyler não estava usando aquele figurino do Blurryface que a gente já mencionou aqui, e sim, ele estava usando um macacão em que cor? Adivinhem? Azul. E aí, um parênteses aqui, fazia muito, muito, muito tempo que o Tyler não usava esse macacão. Esse macacão já existia antes, ele usou algumas vezes na era Vessel, mas, especialmente no Regional at Best também, mas, tipo, fazia muito tempo mesmo que ele não usava isso. E o fato dele ter usado um macacão tão perto do final da era do Blurryface pode ser uma possível referência a Jumpsuit, como a gente já sabe que o Trent está diretamente relacionado ao Blurryface e que todo o conceito das duas eras está muito relacionado. Então é bem possível que lá atrás, naquela época, ele já estivesse dando alguma dica pra gente. Mas obviamente que a gente nunca ia desconfiar disso com aquele momento. Mas isso tudo que aconteceu, além de ser mais uma prova de que sim, era a banda que estava por trás da conta do Blurryface, nada que ele postava era aleatório, foi um jeito do Tyler demonstrar que ele ia sempre nos proteger e fazer o possível para nos manter em segurança, o clique, né? E é só você pensar, né? Jumpsuit cover me, tipo, me cubra, tipo, proteja meu exército. Exatamente. E no tweet o Blurryface falou que azul era um sinal de derrota, que se ele usasse azul, o Blurryface ia parar de perturbar o clique. Foi exatamente isso que o Tyler fez. E é exatamente o que a Sol falou. Cover me pode ser me proteja e proteja o clique. Por isso que ele usou um macacão. Sim. E eu acho que esse é o final do nosso podcast. Você tem algo a acrescentar, Frisa? Acho que não. Acho que é claro que daria pra falar mais coisa da era Blurryface. Tem muita coisa que aconteceu durante os shows da era do Blurryface. Tem vários tweets, momentos icônicos do Twitter do Blurryface. Mas não dá pra gente falar tudo, porque vai ser muita coisa. E também a gente demoraria muito pra recolher todas essas informações. Isso aqui foi mais um resumão geral, que deu bastante coisa também, do mesmo jeito. E aí, quem sabe algum dia a gente não faça uma trend no Twitter, né? Quem sabe? Quem sabe, se vocês quiserem, pode vir aí. Faça um podcast especialmente pra conta do Blurryface no Twitter. Quem sabe? Ah, uma curiosidade, falando da conta do Blurryface. Essa conta do Blurryface, vira e mexe, ela saía do ar e voltava de novo. Tipo, eles desativavam a conta, depois ele voltava. E ele mudava o icon, mudava a header. Hoje em dia, se vocês forem procurar, o arroba é @Blurryface mesmo. Ele existe ainda, tá ativo, só que não tem nenhum tweet, não tem nada na conta, é tudo preto e não tem mais bio, não tem mais nada. Antes ele tinha. Bio acho que não, mas ele tinha foto e tinha tweets lá. Por isso que se vocês forem procurar os tweets do Blurryface no Twitter, vocês não vão achar, não existe mais. Isso pode ser uma referência também ao conceito do Trent, que o Blurryface se enfraqueceu e o Tyler queria realmente tentar ganhar essa batalha contra o Blurryface, por isso que ele meio que desapareceu. Mas o fato da conta do Blurryface não estar desativada pode ser um indício de que, bom, o Blurryface nunca morre, né? E sei lá se algum dia eles vão voltar a mexer com essa conta, mas eu não duvido. Nossa, imagina, a gente lança o
podcast, de repente o Blur fez um tweet assim, I'm back, bitch. Tipo, Nossa! Meu Deus. acho que eu surto. Nossa, dedo no cu e gritaria. Exatamente. Eu visto. Bom, é isso. É isso aí, galera. A gente falou. Talvez a gente tenha esquecido algumas coisinhas, mas enfim, aí vocês comentam o que vocês sentiram falta, ou o que vocês acham que dá pra acrescentar, ou o que vocês não sabiam. Enfim, comenta aí o que vocês acharam. Se vocês querem que a gente faça mais alguma edição especial sobre alguma coisa que aconteceu no Blurryface, na Blurryface Era, sobre a Emotional Roadshow, sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem. Sim, porque tecnicamente a gente acaba de encerrar, né, os podcasts sobre a Era Blurryface, né? Essa foi a segunda e a parte final. A gente já pensou que ia dar mais, mas conseguimos, acho que, condensar tudo em 2. E agora a gente vai pro Trent. Que também a gente não vai parar de falar do Blurryface, porque é o que eu falei, o Trent tá diretamente ligado ao Blurryface. Tem muita coisa do Blurryface que a gente só vai conseguir explicar no Trent, então... Sim, então a gente... Por isso que é importante vocês escutarem os nossos podcasts todos em ordem. E se vocês fizerem isso, vocês vão entender a ligação que tem entre tudo que a banda faz, e especialmente a ligação entre Blurryface e Trent. Vocês não vão entender muito direito o podcast do Trent se vocês não escutarem os do Blurryface. Sim, de fato. E aí, fiquem ligadinhos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar no YouTube, por exemplo. Se você tá ouvindo no Spotify, você pode dar um pulinho lá no YouTube, aproveitar para dar um like assim, no nosso podcast. Uhum. E comentar a sua dúvida, que a gente... Pode ser que a gente responda ele em live, que é as lives de sexta. Pode ser que a gente responda ele lá. Uhum. E aí é isso. Vocês mandam pra gente pelo Twitter também. A gente vai ver as perguntas de vocês e responder, como a Sol falou. Sim. E é isso. Fiquem com o Ned. Não fiquem com o Blurryface dessa vez. Por favor, não. Ele tentou nos boicotar hoje, mas ele falhou. Então, Ele falhou. assim. Aí imagina, a gente vai parar o Craig aqui e aí... Não falou nada. Tudo errado. Olha, meu Deus do céu.